Olá! Hoje a gente entra direto no capítulo 8 do segundo livro das Crônicas. Imagina, 20 anos se passaram. Salomão construindo o templo, o palácio dele. Exato. E agora? O que acontece depois dessas obras gigantescas? É o que vamos ver. O foco muda para a administração, para a expansão do reino. Isso mesmo. Esse capítulo ele desenha um retrato bem interessante do Salomão administrador, sabe? Um É. estrategista. Hum. Depois dos projetos famosos, ele tá ali, consolidando o poder, organizando tudo, pensando na economia. E ele começa logo, né? Não tem descanso. O texto já fala que ele reconstruiu aldeias que Irão tinha dado, colocou israelitas lá. Sim. Mas não para por aí. Vem a fortificação de cidades-chave, Bet-Horon Alta, Bet-Horon Baixa. Com muralhas, portões, ferrolhos, uma estrutura defensiva bem robusta. Isso. E ainda constrói Tadmor lá no deserto e cidades-armazéns em Ramate. Parece um esforço enorme de consolidar mesmo, né? De defender. Sem dúvida. E o que chama a atenção é a escala e a estratégia por trás disso. Como assim? Não é só construir, fortificar cidades, criar esses centros logísticos, as cidades armazéns. Isso tudo indica um plano, sabe? Para controlar o território, proteger as rotas de comércio Ah, faz sentido. e projetar o poder militar em pontos estratégicos, como Ramat Zobá, que o texto até menciona que ele conquistou. Interessante. Agora, uma parte que para mim é bem marcante é sobre quem fazia todo esse trabalho pesado. Ah, sim, a mão de obra. É. O texto é bem direto. Salomão usou descendentes dos hititas, amorreus, perizeus, évios, jebuseus. Os povos que já estavam na terra, né? Os não israelitas. Exato. E eles foram para trabalho forçado. Como que essa divisão funcionava na prática, hein? Olha, a crônica deixa bem claro que havia uma distinção social e funcional também. Uhum. Esses grupos não israelitas, eles faziam o trabalho pesado, o forçado. Já os israelitas, bom, eles não eram escravos nessas obras. E o que eles faziam então? Serviam como guerreiros, comandantes, oficiais. O texto até fala de 250 oficiais-chefes que, tipo assim, supervisionavam essa galera toda. Nossa, uma estrutura bem hierárquica. Exatamente. Usando mão de obra subjugada para os grandes projetos do Estado. E o texto até comenta que essa prática continuava, né? Até a época em que foi escrito. Entendi. E a vida na corte? Tem um detalhe curioso sobre a esposa de Salomão, a filha do faraó. Ah, sim. Ela é movida para um palácio separado. Por quê? O texto diz que é porque os lugares onde a Arca da Aliança esteve são sagrados. Ela não deveria morar no palácio de Davi, onde a arca ficou um tempo. Isso mostra a importância da santidade ritualística, né? Ligada à arca e depois ao templo. É um respeito muito grande pelo espaço sagrado. Faz sentido. E, ao mesmo tempo, o texto mostra o Salomão cumprindo as obrigações religiosas direitinho. Como assim? Ele oferece os sacrifícios regulares, sabe? Tudo conforme a lei de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas 3 festas anuais. Ah, mantendo a tradição. Isso, e ele também organiza os sacerdotes e levitas seguindo as divisões que o pai dele, o Davi, já tinha estabelecido, garantindo a continuidade do culto, a administração dos tesouros do templo, tudo nos conformes. Bem organizado mesmo. E para fechar o capítulo, tem aquela aventura marítima. Salomão vai para Ezion-Geber e Elate, lá na costa de Edom. Sim, no Mar Vermelho. E aí entra o aliado dele, Irão, o rei de Tiro. Que envia navios e marinheiros experientes, né? Exatamente. Essa expedição para Ofir, feita em conjunto com os homens de Salomão, é um ponto-chave para a economia. E o resultado? Voltam com ouro, muito ouro. 450 talentos, é uma quantidade enorme. Uau! Isso não só mostra a riqueza do reino, mas também como eram importantes essas alianças internacionais, tipo com o Irão e o comércio marítimo, para sustentar tudo isso. Então, resumindo, né? Depois de construir o templo, o que a gente vê nesse capítulo é um Salomão superativo como administrador, Sim, expandindo, fortificando, organizando a sociedade com essa divisão clara de trabalho, mantendo a religião em ordem e buscando riqueza lá fora. a narrativa que a crônica apresenta é de um reinado de muito sucesso, muita organização, né? Prosperidade material. Pois é. E isso, assim, baseado só no que o texto diz, nos leva a pensar, né? Como essa gestão tão eficiente, tão pragmática,
que incluía coisas como o trabalho forçado e essa busca por ouro. Como isso se encaixa ou talvez até contrasta com a imagem mais comum de Salomão, da sabedoria, da justiça. O que essa administração pé no chão revela sobre as complexidades de liderar naquela época, talvez as tensões, né, entre construir um reino poderoso e outros ideais.